Fala pessoal, sejam bem-vindos aí no canal e hoje nós vamos dar início então ao estudo do Código Civil, do artigo 1º ao artigo 10 para você que vai prestar aí o concurso para GCM de Valinhos, né? E para outros concursos aí, mas que seja aí da banca Avança SP, beleza? Nós vamos começar aqui então tratando do artigo 1º ao 10, tá? Que trata aí da personalidade e capacidade, né? A capacidade diz aí com relação, né, a capacidade de a pessoa, né, adquirir e exercer seus direitos, beleza? Então, é quando a pessoa se torna aí capaz, né? Nós temos três formas aí subdivididas, né, nessa parte aqui, pessoal. Importante que eu não vou aprofundar nisso daqui, porque como no concurso aí é previsto, né, mais a literalidade da lei, se trata de um concurso de nível médio, tá? Então nós vamos se atentar, né, ao que está escrito mesmo na lei. Por isso que eu sempre falo aí nas aulas, nos vídeos, né, que deve-se pegar e fazer a leitura realmente da lei para poder mesmo praticamente decorar, tá? Não tem outra forma, beleza? A princípio é assim, né, que os concursos têm cobrado, né? Espero que não piore, porque daí se começar a pegar a parte interpretativa, né, as definições do que é, do que não é, aí acaba complicando mais, né? Já estaríamos aí para concurso já de nível superior, concursos aí mais um nível mais aprofundado, né? Que exigiria, no caso, né, uma formação aí em direito especificamente, né? Então ele traz aqui, né? Ele cobra noções, tá? Noções de direito penal, por exemplo, de direito penal, noções de direito constitucional e noções aí de direito civil, beleza? Então nós vamos tratar das noções básicas, né? Então, artigo 1º diz: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, tá? Essa é a regra, essa é o que diz a lei, né? Então, toda pessoa tem a capacidade de direitos e deveres na ordem civil. Estamos tratando, lembrando aqui, do Código Civil, beleza? Artigo 2º. A personalidade civil começa, ó, guardem isso, do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, né? Nós temos aí a vida, né, após o nascimento, extrauterina, e a vida intrauterina, né? Então, que estão ali, por exemplo, né, o bebê está ainda na barriga da mãe, ou seja, uma vida intrauterina, tá? Então, ainda, né, existe aí, a lei põe a salvo essa pessoa, né? Já é uma pessoa, tratada como pessoa, né? Porque nós temos, por exemplo, o crime de aborto, né? Então, isso é uma forma, né, de você entender essa parte aqui. Então, a personalidade civil começa do nascimento com vida, beleza? Isso você deve guardar. E põe a salvo aí desde a concepção os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes. Beleza? Nós temos então a capacidade plena, ou seja, toda pessoa é capaz de direitos e deveres. E nós temos aí os absolutamente incapazes, né? E nós temos depois, vamos ver, os relativamente incapazes, tá? Então, quem são os absolutamente incapazes? Então, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente, tá? Então é pessoalmente aí, né? Os atos da vida civil, os menores de 16 anos, tá? Então entende-se aí que menor de 16 anos, né, não tem a capacidade, tá? Ou seja, né, todo ato que da vida civil que ele exercer sendo menor de 16 anos, tá, torna-se um ato nulo, beleza? Então é isso que você deve guardar. Menor de 16 anos é absolutamente incapaz de exercer aí os atos da vida civil. Pessoalmente, né, porque ele pode estar aí, né, representado, assistido seus pais, sua mãe, seu tutor, beleza? Artigo 4º. São incapazes relativamente, né? Então temos aí, né, começando de novo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. A capacidade civil começa com o nascimento com vida, né? E a lei põe a salvo aí os direitos, né? Põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Aí depois nós temos, né, os absolutamente incapazes, ou seja, aquele que não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil, que são os menores de 16 anos, e agora nós temos os relativamente incapazes, tá? Então são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Quem? Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segunda, né, hipótese aqui, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? Então, os ébrios habituais é aquela pessoa que, né, viciada, por exemplo, né, em bebida alcoólica, os ébrios, né, a pessoa vive bêbada, né, ou seja, está viciada em álcool, então, também aí, né, de acordo com o Código Civil, é
relativamente incapazes. E os viciados em tóxico, né, um exemplo aí seria os usuários de crack, por exemplo, tá? Terceira hipótese, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, tá? Então, o que seria uma causa transitória, né, uma causa permanente? Por exemplo, né, uma pessoa ali que está acometida, né, portadora, por exemplo, de Alzheimer, tá? Então ela fica com uma incapacidade relativa, né, de exercer ali os atos da vida civil. Imagine uma pessoa com Alzheimer, né, começa a dispor dos seus bens, etc, tal, sem entender, sem ter uma capacidade, entendeu? Então tendo a capacidade com entendimento, né, daquela situação, daquele ato que ela vai exercer ou não, tá? E quarta hipótese aqui são os pródigos, né? Costuma cair bastante os pródigos, tá? Anote aí que os pródigos são relativamente incapazes, beleza? Quem são os pródigos, né? São aquelas pessoas que começam a dilapidar seu patrimônio, né? Seus bens, começam a gastar de forma assim, sem, sabe, sem entendimento nenhum, né? Lembra da passagem da Bíblia lá, né? É importante você lembrar da passagem da Bíblia que o filho perde lá a herança do pai, né? E gasta a seu bel prazer sem entendimento nenhum, tá? Então, isso seria uma definição aí de pródigo, tá? E, parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por uma legislação especial, tá? Então, entende-se aí, né? Devido à cultura, as formas ali, existe uma legislação especial com relação à capacidade dos indígenas. Beleza? Então, relembrando aí, né? Nós temos os capacidade plena, né? Toda pessoa é capaz, tem a capacidade de exercer, né? Os direitos aí e deveres na ordem civil. Nós temos, então, os absolutamente incapazes, que são as pessoas aí, os menores de 16 anos, e os relativamente incapazes, que são essas hipóteses aqui que eu destaquei para vocês, tá? Artigo 5º. Antes, né, de entrar no artigo 5º, eu gosto de falar, né? Leiam bastante isso daqui, porque a banca vai pegar e vai trocar, tá? São absolutamente incapazes. Deve colocar as opções lá, vai colocar os ébrios habituais, os pródigos, tá? Os maiores de 16 e menores de 18 anos, ou os menores de 16 anos, né? Então a opção correta, né, absolutamente capaz, seria aí o menor de 16 anos, tá? Então, o que a banca vai fazer é inverter e trocar aí, né, quem são e quem não são aí os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes, beleza? Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, né? Isso aqui é básico que todo mundo sabe, né? Agora eu sou maior de idade, né? Quem nunca, quando era menor, né? Tinha menos de 18 anos, né? Não via a hora de chegar a 18 anos, né? Então, esse aqui, o artigo 5º aqui é o básico aí, tá? Parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade. Então, cessa a incapacidade para os menores quando, né? Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos, tá? Então, pode-se cessar aí a incapacidade desse menor, né? Pela concessão dos pais, né? Ou mediante um instrumento público, por homologado aí no judiciário, né? Ou por uma sentença do juiz, ouvido aí o tutor, né? Se esse menor tiver tiver 16 anos completos, tá? Também cessará a incapacidade pelo casamento, pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso de ensino superior e pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria, tá? Então são essas as hipóteses aí em que se cessa a incapacidade dos menores, beleza? Então guardem aí, né, essas definições, né, essas hipóteses, porque são importantes também. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Tá? Então morreu, a existência da pessoa natural, né, termina. Presume-se esta quanto aos ausentes, no caso em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, né? Então a morte pode ser presumida, tá? Quando, né, fica ausente ali a pessoa, então nos casos que a lei autoriza, né, existe aí autorização para abertura da sucessão, né? Sucessão de bens, etc, tá? Então,
A existência da pessoa natural termina com a morte. Pronto. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Quando, né? Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Imagine uma situação aí em que a pessoa, né, está sobrevoando com uma aeronave aí pelo mar, no alto mar, tá? Essa aeronave vem cair e essa pessoa, né, provavelmente é extremamente provável que ela tenha morrido, né, com relação ao perigo de vida que ela estava ali. Então, né, pode ser declarada aí a morte presumida dessa pessoa, tá? E também se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado, ó, até 2 anos após o término da guerra, tá? Aqui em caso de guerra, né? Então, se alguém que está desaparecido em campanha ou foi feito prisioneiro no caso de uma guerra e não for encontrado até 2 anos após o término da guerra, beleza? Se atentem a isso daqui, pessoal, porque a banca costuma, às vezes, trocar, né, inverter, na verdade, completar de forma errônea. Colocar aqui, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo, né, em até 2 anos. Não, né, até 2 anos tem relação com o quê? Com quem estava desaparecido em campanha ou feito prisioneiro aí, né, no caso aí do término de uma guerra, né, então até 2 anos após o término da guerra, tá? Então é essa relação de tempo que tem aí com relação à morte presumida, beleza? Parágrafo único. A declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento, né? Um outro exemplo que veio aqui na cabeça agora, né, de que é extremamente provável a morte de quem estava em perigo, né? No caso aí, por exemplo, poderia ser, né, aquele caso em que estourou lá, né, em Minas Gerais, em Mariana, se eu não me engano, acho que é isso, né, em Mariana, né, estourou a represa lá de Dejetos, não lembro, Rejeitos, alguma coisa assim, né? E tomou toda uma parte de uma cidade, da cidade não, né, onde o pessoal trabalhava lá e muitos corpos não foram encontrados, né? Então, pode ser declarada aí a morte presumida de algumas dessas pessoas, tá? Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo se averiguar, alguns dos comorientes precedeu aos outros, né? Então, 2 ou mais indivíduos faleceram na mesma ocasião e não podendo se averiguar se algum dos comorientes, ou seja, aquela pessoa que morreu, precedeu ao outro, ou seja, morreu primeiro que o outro, então presumir-se-ão simultaneamente mortos, tá? Então, dois ou mais pessoas faleceram na mesma ocasião, né? E não dá para saber quem morreu primeiro, quem morreu depois, né? Então vai se presumir que eles morreram simultaneamente, beleza? Artigo 9º, também muito importante aí, serão registrados em registro público os nascimentos, casamentos e óbitos, né? Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, tá? A emancipação por outorga dos pais ou por sentença judicial, né? Então, emancipa lá, né? Ou a pessoa menor, tá? Menor idade aí. Então, também vai ser registrado em registro público. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa, né? Então vai ser interditado, ou seja, vai, né, se tornar aquela pessoa incapaz absolutamente ou relativamente incapaz. Então também tem que ser registrado, né, em registro público aí. E a sentença declaratória de ausência e de morte presumida, né? Então tudo, né, para poder ser validado, ser realmente válido nessas situações, né, tem que ter o registro em registro público. Nós estamos tratando do Código Civil, né? Imagine o nascimento, né? Tem que registrar aquela criança para, né, ter os direitos ali, etc e tal. Então, deve-se ter o registro, né? No casamento, a mesma coisa, tá? Né? Então, tem que se registrar aquele casamento. E óbito também, a mesma situação, beleza? Artigo 10. Far-se-á averbação em registro público das sentenças que decretarem a nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal, tá? Então, né, um exemplo aí, né, existe a nulidade e a anulação do casamento. A nulidade, quando o ato, né, foi feito, ele já nasceu morto, já era nulo, tá? Não tinha capacidade, né, de aquele ato civil aquele registro, por exemplo, ter nascido, né, ter sido tornado válido, né? Então,
ele é nulo desde o nascimento. A anulação, né, ele teve, né, ele tem a capacidade ali, mas ele foi anulado, tá? Por exemplo, no caso de separação, né, divórcio, etc, tá? Então, nós temos aí, né, que far-se-á uma averbação, né? Então, quando você casa e separa, né, você tem o certidão de casamento e você separa, né, não vai finalizar, né, não vai rasgar, não tem mais esse casamento, não, vai ser averbado ali, né, uma separação, um divórcio, etc, tá? Então, existe uma averbação, beleza? E também dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação, né? Por exemplo, né, você tem a pessoa que tem a certidão de nascimento, né, lá, né, e não foi declarado o pai, tá? E de repente, né, um ato judicial, né, ou extrajudicial mesmo que declare o reconhecimento daquela paternidade, então vai ser averbado esse reconhecimento de paternidade nesse registro civil aí, né, nessa certidão de nascimento, por exemplo, tá? Então existe uma averbação, beleza? Então você tem que entender, né, o que é a diferença aí entre ser registrado, né, e o que vai ser averbado, tá? Então finalizamos aqui, né? Mas resumidamente, para prova, né, de concurso, você tem que entender então desses 10 artigos aqui, né? Com relação à capacidade plena, toda pessoa é capaz de exercer seus direitos, né, no âmbito civil. A incapacidade absoluta, menor de 16 anos, né, incapaz de exercer aí seus direitos pessoalmente, tá? Ou seja, né, ela tem que estar assistida ali por alguém, né, o tutor, etc, tal, os pais, né? A incapacidade relativa, tá? Isso são os que mais caem, acho. Desses 10 artigos, né, são essas 3 aí que mais caem, beleza? Então é isso, pessoal. E daqui uns dias, né? Daqui uns dias não, posteriormente eu vou postar aí um vídeo resolvendo questões da banca Avança SP, tá? Então, se você chegou até aqui, deixa o seu joinha aí, tá? Me ajuda aí, se chegar pelo menos 10 curtidas aí, eu já faço logo esse vídeo aí resolvendo questões da banca Avança SP. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.